Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Boa noite a todos. Então vamos nesse momento cerrar levemente os nossos olhos para que a gente possa ir entrando em sintonia, em harmonia, em serenidade espiritual. Muito mais do que uma aula, é um tratamento espiritual. É a oportunidade que nós estamos tendo de nos conectar com a nossa espiritualidade, com a espiritualidade superior. É o momento que um sentimento de gratidão toma conta de todo o nosso ser. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas. Allan Kardec, aquele que nos trouxe a doutrina espírita, que codificou, que desvendou, que facilitou o nosso entendimento em relação às leis que regem o mundo maior. A tantos trabalhadores do bem, independente da sua denominação religiosa. Agradecemos a todas as religiões, filosofias espiritualistas, a todos aqueles seres humanos que já entenderam que só existe um jeito de trabalhar, é trabalhar para o bem. Que possamos nesse momento nos conectar de corpo e alma nesse ambiente de paz e de alegria. E que o sentimento de gratidão realmente nos encharque, nos preencha, nos dê um novo colorido. É um momento que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos no mesmo universo dimensional, buscando essencialmente os mesmos conhecimentos. Um conhecimento que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. Que assim seja. Hoje nós vamos, apesar de não ter o tema eutanásia no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o tema suicídio, então dá para encaixar e falar um pouquinho sobre esse assunto. Como que a doutrina espírita vê a eutanásia? A gente percebe que o mundo hoje debate sobre esse assunto. Tem países que está dentro do seu código penal, que é liberado e ninguém é condenado por isso. Tem países que é proibido a eutanásia. Como se posicionar dentro disso? Sem julgar, sem condenar, sem menosprezar, jamais, em momento algum. A doutrina espírita ela não é a dona absoluta da verdade, claro, mas ela nos traz o quê? Uma reflexão sobre o tema. Então, independente do tema, ela sempre nos traz uma reflexão, uma forma diferente de olhar para a mesma situação, ampliando os nossos horizontes. Porque a partir do momento que a gente amplia os nossos horizontes, nós não somos protegidos mais pela nossa ignorância. E é interessante, porque quantas e quantas coisas que nós já fizemos, ainda fazemos, que somos protegidos pela nossa ignorância. Mas tem um momento que não cabe mais a ignorância. Tem um momento que o nosso espírito anseia para saber um pouco mais. Lembra do exemplo do Lago da Sabedoria? Vocês lembram disso? Tem um lago na nossa frente, é o Lago da Sabedoria. Está acessível a todos, a todos. Só que tem um anjo que cuida da entrada desse lago. E a gente tem que saber responder a pergunta para ele. Ele vai falar, o lago está à sua disposição. Precisa saber qual é o tamanho do seu recipiente. O tamanho do seu recipiente é exatamente a nossa vontade de aprender. Se a minha vontade é mínima, é o mínimo que eu vou aprender. Se a minha vontade é maior, então veja, e é equivalente. O que significa? Se eu tiver com uma caixa d'água de 100 mil litros, eu posso colher 100 mil litros de sabedoria? Sim, sem problema nenhum.
Mas se eu for lá com uma xicrinha de café, não adianta eu querer pegar 100 mil litros de sabedoria. Eu só vou pegar a minha xicrinha de café. Então a doutrina espírita vai ampliar um pouco o nosso horizonte, vai aumentar o nosso recipiente. Por isso que é interessante a gente fazer perguntas. Por isso que o livro dos Espíritos são 1019 questões. Porque à medida que a gente vai perguntando, a gente vai descortinando, a gente vai ampliando. Então chega a palavra eutanásia. É uma palavra formada de 2 vocábulos gregos, eu e thanatos. Eu significa boa, thanatos significa morte. Significado, boa morte. Não sei para quem, mas o significado da palavra é exatamente esse. Então a palavra eutanásia são 2 vocábulos gregos, eu e thanatos, que significa boa morte ou morte sem sofrimento. Então é o significado da palavra eutanásia, vem morte sem sofrimento. Para o mundo materialista, consumista, vitimista, a gente achava pelo menos, que a vida acabava exatamente nesse ponto. A doutrina espírita não, explica para nós que continua. Nós começamos no fenômeno morte. Até o fenômeno morte, todas as religiões e filosofias espiritualistas falam muito parecido, mas a partir do fenômeno morte para frente. Aí são eles que vêm nos trazer as informações. Aí temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho, temos o Céu e o Inferno, temos a Gênesis e temos milhões e milhões de livros. Porque são eles que vêm nos trazer no mundo todo. No mundo todo, relatos, mostrando para nós o que acontece após a morte do corpo físico. Então a palavra eutanásia, no livro dos Espíritos, questão 953, fala sobre esse assunto. Então eu vou pegar o livro dos Espíritos aqui, a questão 953, e vou ler para vocês. Opa, 953. 160 anos atrás, Allan Kardec já fez essa pergunta. Puxa, está quase. (953). Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é ela culpada por abreviar alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Veja, olha, falando desse assunto há 166 anos atrás. Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse termo chegou, malgrado as aparências, o que não se pode receber um socorro inesperado no último momento. Veja, há 166 anos atrás, esse tema já fez parte da doutrina espírita. E voltando um pouquinho mais, do século XIII a.C., nós temos aqui o Decálogo, no seu 5º mandamento, não matarás. Veja. Então é algo para a gente começar a refletir. E aí vem uma pergunta essencial, frente a esse assunto. Uma pergunta essencial. A quem pertence a vida? Veja. Uma pergunta interessante essa. A quem pertence a vida? Se nós não temos maturidade nem para discutir a morte natural. Veja, a morte natural já é difícil para a gente discutir e conversar sobre ela. Veja como que é um tema que nos incomoda, é um tema que dói, é um tema cheio de tabus. Imagine nós decidirmos sobre a vida de alguém. Então a primeira pergunta que a gente olha, esse assunto vem, a quem pertence a vida? Isso chama-se eutanásia ativa, quando nós decidimos abreviar, ou uma equipe médica, que seja, o ser humano decide abreviar a vida de alguém. Ok? Somos muito mais protegidos pela nossa ignorância nesse sentido. E por que nós, às vezes, tomamos essa decisão? E por quê? Uma antecipação da morte provocada por um sentimento de piedade. Veja, uma antecipação da morte provocada por um sentimento de piedade, pelo menos, ok? Agora, se tiver outras razões, se complica um pouco mais.
Se tiver outras razões. Essa razão já é um complicante. Mas se você tiver outras razões, fica um pouquinho pior nesse sentido, ok? Proibido pelo Código Penal brasileiro. Então o Brasil, dentro do seu Código Penal, é considerado como homicídio privilegiado. Então dentro do Código Penal se fala sobre esse assunto. Então a eutanásia é proibida porque ainda se entende que ainda não temos condições de decidir isso por alguém. Por mais que uma equipe médica decida, mesmo assim os familiares têm que tomar essa decisão. Ok? Então, eutanásia significa boa morte, ou eutanásia ativa significa que alguém está decidindo, ou a própria família, junto com a equipe de médicos. Como que a doutrina vê isso? Né? Como um crime, conforme o Código Penal, inclusive. Então, a doutrina espírita também enxerga isso. Somos protegidos pela nossa ignorância, porém, até que ponto somos ignorantes? Até que ponto? Quem leu o livro Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro da série, de André Luiz e Chico Xavier, o primeiro é o Nosso Lar, o segundo é Os Mensageiros, o terceiro Missionários da Luz, e o 4º livro da série chama Obreiros da Vida Eterna. E um dos capítulos lá fala sobre a desencarnação de Cavalcante. Olha, interessante. Tá? Você tem aqui uma medicação que, de alguma forma, faz com que o corpo acabe entrando em colapso, mas qual é o efeito dessa medicação no corpo espiritual? Se cada célula do corpo físico está ligada à célula do corpo espiritual. Se o corpo físico, na sua densidade, já não suporta aquilo, o que acontece com o corpo espiritual, que é aproximadamente 1000 vezes mais leve? Dá para vocês entenderem ou não? É lógico que você não destrói o corpo espiritual, não destrói, mas o impacto da medicação no corpo físico, que já faz um estrago muito grande, imagine o tamanho do estrago quando essa medicação, ok, é transferida. Isso acontece automaticamente, porque cada célula do nosso corpo físico está ligada a uma célula do corpo espiritual. Como que fica o espírito naquela condição? Veja, o corpo morre, ele é levado para o plano espiritual, em uma colônia espiritual, em um pronto de socorro, e ele fica meses em coma, até que passe o efeito daquela medicação. Dá para você entender ou não? Porque a medicação é tão forte que ele encharca o corpo espiritual. E o corpo espiritual é 1000 vezes mais leve, aproximadamente, comparado com o corpo. Então, um corpo físico de 80 quilos tem um corpo espiritual de 80 gramas. Veja, um corpo de 80 quilos equivale a um corpo espiritual de 80 gramas com tudo funcionando. Então não está faltando nada. Então vocês imaginem o impacto dessa medicação sobre o corpo espiritual. Então esse espírito ele é levado e leva meses para ele recuperar a sua consciência, até que passe o efeito da medicação. Então é bastante complicado. Então no livro Obreiros da Vida Eterna, lá, a desencarnação de Cavalcante pela eutanásia ativa. Então não fere só o corpo físico, fere também o corpo espiritual. E na semana passada, nós comentamos, o tema foi suicídio, que o corpo entra no processo de decomposição e o espírito ainda fica ligado ao corpo, porque ainda existe fluido vital. Olha o processo de perturbação que acontece com o espírito, independente do seu nível evolutivo. Independente do seu nível evolutivo. Ele vai levar meses para se recuperar. Então isso, a eutanásia, o impacto da eutanásia sobre o corpo espiritual. Não é só sobre o corpo físico. E as pessoas, de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua ignorância, vão responder por isso. Vão responder por isso. Tudo bem? Vão responder. Às vezes é por ignorância, não sabia fazer melhor. Ótimo, você está sendo protegido pela sua ignorância. Mas até que ponto eu sou ignorante? Deu para você entender ou não?
Por isso que, na questão 621 do Livro dos Espíritos, a pergunta é bem clara. Onde está escrito as leis de Deus? E a resposta é na consciência dos homens. Só nós sabemos até que ponto sabemos, até que ponto não sabemos. Até que ponto poderíamos ter feito melhor, até que ponto não poderíamos ter feito melhor. É interessante que são as mesmas leis, só que elas estão equalizadas, elas estão adaptadas ao nosso momento evolutivo. Então, pode falar, Jackson. Quanto tem de consciência de um paciente que está no leito de morte, onde ele está sob medicamentos, onde ele está em coma? Entendeu? Um coma profundo, onde você sabe, se você desligar os aparelhos, ele desencarna. E ele está, até que ponto ele tem uma consciência das coisas? Então, é difícil. Então, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, ok? Pode ser que ele tenha muita consciência, pode ser que ele não tenha nada de consciência. Dependendo o mérito, dependendo da condição, dependendo da situação, às vezes ele é levado para outro local e tratado. E vai acordar meses depois. Dependendo do caso, ele está ali, ele acompanha todo o processo. Então, cada caso, não existe uma regra geral para todos. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Mas a doutrina espírita nos explica que nunca será o melhor caminho a eutanásia. Nunca, nunca, hipótese alguma, ok? Não vamos julgar, não vamos condenar. Pode falar, Carlos. Aproveitando a pergunta dele, se eu entendi a pergunta dele. Pegando o exemplo que ele falou, o paciente está em coma. Sim. Não é um paciente que é eutanásia. Exato. É a família, eu falei a família ou a equipe de médico. Nós vamos aqui, num ato de caridade, entre aspas, sim, vamos decidir que ele... Exato, exato. Desencarna. Vamos desligar os aparelhos. Aí desligam os aparelhos, sim, ele desencarna sim, e assim vai. Nessa decisão que a família teve, esse paciente, ele pode sofrer alguma penalidade ou não? Eu poderia dizer assim, que vai variar de 1% a 99%. Quase nada, protegido até pela sua ignorância, até como que ele trabalhou aquilo, como ele está envolvido com aquilo, qual é o resgate dele naquilo. Mais para frente eu vou estar explicando direitinho, você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando. Tudo bem? Tá, a resposta da sua resposta está aqui, ó. Ok? Mas assim, é contraditório, porque se você tem um paciente ele vivendo com uma máquina, era para ter desencarnado já. Tem que desligar a máquina é artificial, não é vontade de Deus. Então, estou dizendo que tomaram uma decisão, foi tomada uma decisão. Está na máquina, tá? É a questão do livro dos espíritos, por isso que eu li a questão antes. E no último minuto, pode acontecer alguma coisa ou não? Pode, claro que pode, ok? Nós temos que fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades, mas no caso que somos espíritos em experiências terrenas, o último minuto pode reverter a situação. Pode se reverter a situação. Temos que fazer o melhor, o máximo. Pode falar. Bom, uma final pergunta, não sei se você vai para ela para o final, né? Sim. Quem pertence à vida, vamos trabalhar. Mas a segunda, aproveitando esse gancho da eutanásia, convém pensar alguma coisa, temos que pensar alguma coisa, toda a rejeição de órgãos, às vezes que acontece também, tem alguma coisa a ver? O espírito não quer aqui, por exemplo, somos doutrinados aquela assistência, por exemplo, né? Você vai implantar um órgão, normalmente, muitas vezes o corpo rejeita, não se consegue. Exato. Tem alguma coisa? Não necessariamente, nesse caso não. Existe uma aula só sobre esse assunto, ok? Existe uma aula só sobre esse assunto, nem vou entrar nesse assunto hoje, então, uma hora eu entro, mas não tem a rejeição. Não tem. Não, você desliga, exato. Mas em relação à doação de órgãos, pode ficar tranquilo que não há problema, não há nenhuma influência nesse sentido, beleza? Então essa eutanásia ativa é quando se decide pela vida de alguém. Tudo bem? Se decide pela vida de alguém. Tem algo chamado suicídio assistido. Olha, interessante. O que é o suicídio assistido? O próprio doente, sabendo da sua condição terminal, ele vai provocando, veja, uma decisão dele,
a sua morte, ok? É assistido às vezes até pelos familiares ou os médicos, mas é ele que vai tomando determinada medicação ou não tomando determinada medicação, cada caso é um caso, mas é uma decisão dele, que ele vai, um tipo de acompanhamento à distância. As pessoas, a família, a própria equipe médica, de longe acompanha, mas é ele que tem a consciência e ele vai tomando ou não aquela medicação, e chama-se suicídio assistido. Perceberam? Diferente de eutanásia. Isso não é uma eutanásia, não é alguém decidindo por você, é você tomando essa decisão com acompanhamento familiar e médico nesse sentido. Morre desistindo. Oi? Existe a possibilidade da pessoa não ter nem forças para morrer, por exemplo? Aí ele não entra aqui. Mas existe. Existe. Normalmente é a casa, por exemplo, já vi muitos, né? Sim. Nossa, hoje ele almoçou bem, acabou morrendo. Aí é uma outra situação. Aí é uma outra... Isso, existe. No caso do suicídio assistido, não. A pessoa tem consciência e tem condições para fazer aquilo. Deu para vocês perceberem ou não? Então ele está... Vamos imaginar uma situação, né? Ele está num quarto, onde tem uma medicação para tomar ou não tomar. É uma decisão, cada caso é uma situação. E ele decide. Se eu tomar, eu vou acelerar o processo. Se eu não tomar, eu vou acelerar o processo. Deu para você entender ou não? Um exemplo, quando ele vai rejeitando uma quimioterapia. Exato. E aí Tá. o médico chega e fala assim, não, da família. Exato. É melhor não trazer mais para sessões de quimioterapia. Exato. Então a própria rejeição da pessoa, ok? É uma forma de suicídio assistido. Porque você sabe que tem tratamento, por mais doloroso que seja, mas quando a pessoa ela sabe, precisa e necessita, e toma a consciência de não vou fazer. Isso é um tipo de suicídio assistido. Deu para vocês? A pessoa morre desistindo. Morre desistindo. Veja, ninguém está escolhendo por ela. Vocês concordam ou não? Diferente, o conceito de eutanásia é alguém decidir pela sua vida. Às vezes você tem a consciência, às vezes não. No suicídio assistido, você está colaborando com o processo. Por exemplo, todos nós aqui, né, voltar um pouquinho no assunto da semana passada, todos nós aqui somos suicidas indiretos inconscientes. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso ou não? Olha interessante. Todos nós aqui, quando chegamos no plano espiritual, nós somos suicidas indiretos inconscientes. Porque quanta coisa que a gente carrega e faz ou não faz com consciência e a gente sabe que está prejudicando a nossa existência, a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio. Quer dizer que aquela mágoa guardadinha no nosso coração pode ser considerado? Claro que sim. Pessimismo, negativismo, vitimismo. Olha interessante. Tudo isso, de alguma forma, vai consumindo a nossa vida. A má alimentação. Então, nós somos considerados suicidas indiretos inconscientes, por coisas externas que nós não fazemos, em relação ao cuidado do próprio corpo, e por coisas internas, mágoas, ressentimentos, ódio, desejo de viver. Isso vai consumindo o fluido vital. Então, todos nós chegamos nessa condição. Suicidas indiretos inconscientes. Qualquer vício é um tipo de suicídio, entenderam ou não? Ou vai falar que quando uma pessoa se envolve com vício, ela não sabe que aquilo faz mal. Ela é protegida pela ignorância dela. Não dá, né? Então veja, ela sabe que faz mal. Então todos nós somos considerados. Então o suicídio assistido tem aquele caso que a pessoa está no hospital e tem aquela pessoa, tem o caso que a pessoa está em casa. E ela acabou optando por morrer desistindo. Só que existe um probleminha aí. Existe uma situação aí. Tá? Você até vai conseguir diminuir a resistência do corpo, mas o problema não está no corpo. Se o problema estivesse no corpo, ótimo, excelente. Mas o corpo é consequência, o corpo não é causa. Deu para você entender ou não? O corpo muitas vezes está servindo de escoadouro para que aquela doença do espírito, e 90% das doenças são psicossomáticas.
90% das doenças são psicossomáticas. São doenças na mente que extrapolam para o corpo físico? Não. São doenças do coração que vai para a mente que extrapola para o corpo físico. São os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Então 90% acontece nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Aí vai para a mente, que aí a mente envolve o corpo físico. Então aquelas formas, pensamentos que ficam girando em torno de nós, de pessimismo, de negativismo, o que vai acontecer com o tempo? O seu corpo vai assimilando aquilo. Lembram disso ou não? Nós falamos de uma aula, inclusive eu passei até a fórmula para vocês, né? Não passei a fórmula para vocês de como funciona isso? Um de cada vez, pode falar, pessoal. Né? Lembram disso? 2 corpos se atraem na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. É uma lei de Newton isso. Isso é uma lei de Newton, pessoal. 2 corpos se atraem na proporção das suas massas, quer dizer, o corpo maior vai atrair o corpo menor, e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. O que significa? Quanto mais perto, mais rápido. Traduzindo, quanto mais perto. Então, se aquele pensamento de pessimismo está aqui, ó, daqui a pouco o meu corpo faz isso. Aí o meu corpo fala assim, corpo estranho, doença. Deu para você entender ou não? Então não existem doenças, existem doentes. Perceberam ou não? Onde estão as nossas doenças? Estão aqui, que vão para cá, que vão para o corpo físico. E ficam girando em torno de nós. E o caso de morte é assim, que eu tenho uma dúvida. Quando a pessoa morre, quantas horas deveria realmente o perispírito estar desligar para poder enterrar realmente essa pessoa ou poder cremar o corpo dela? Em relação à cremação, né, o que se sugere 72 horas. Como? 72 horas na questão da cremação. 72 horas. No que... Porque é a mais do que... Porque, na verdade, às vezes o espírito ainda está vinculado ao corpo. Então, ele está próximo do corpo ainda. Então, o impacto, não que ele vai sentir dor, não vai sentir dor, mas o impacto daquilo pode gerar um trauma psicológico. Então, a espiritualidade pede 72 horas. Uma sugestão. No caso de enterrar uma pessoa, vai depender muito de quantidade de fluido vital. Se é um jovem, cada caso é um caso, cada situação. Então, se a pessoa é muito apegada, mas é muito apegada ao corpo, por exemplo, ela fica ali acompanhando o corpo em decomposição. Sabe essas pessoas extremamente materialistas, extremamente ligadas ao corpo? Elas acompanham o processo de decomposição do corpo. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Aí não tem horas. Vai depender do seu nível de apego ao corpo. Mas então o velório deveria ser mais extenso. Então, não necessariamente, depende de cada caso, é um caso. Às vezes o espírito se desliga daquilo em alguns minutos, já nem está mais lá. Porque a gente não sabe. Em outros fica um tempo maior. Agora, espíritos podem assistir o próprio velório? Podem, pessoal. Podem. Né? Segundo a informação da espiritualidade superior, o melhor velório é o velório do indigente. Quem chora? Não tem ninguém, né? Se não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para atrapalhar. Então, para a espiritualidade superior, o melhor velório é o velório do indigente, porque se dá 2, 3 pessoas ali que estão trabalhando com aquilo que é a profissão deles. Ok? O pior velório é de uma pessoa conhecida. Cássio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. Quando Jesus começou a correr Lázaro, ele tinha o tempo certo, não tinha? Porque estava vencendo o tempo dele lá. E se naquele momento, vamos supor, é hora que Jesus não chegasse e o Lázaro desencarnasse, seria outro Lázaro? Não, no caso não. Porque o Lázaro tem uma doença que existe até hoje, ok? Como chama essa doença? Quem que vai lembrar o nome? Letargia, né? Letargia. Ele estava num processo letárgico, onde o corpo cessam todas as suas funções vitais, quase que 99%. Ok? Quase 99%. Ninguém sabia daquela época, acharam que realmente ele tinha morrido. Colocaram ele numa caverna. O problema não foi esse, colocaram uma pedra. Tudo bem? Por isso que Jesus se apressou. Se acabasse o oxigênio da pedra, ele entraria num processo de desencarnação que nem Jesus reverteria.
Por isso que a pressa de Jesus. Ninguém prestou atenção nesse detalhe? Se ele ia ressuscitar, para que a pressa? Vocês concordam ou não? Se ele ia ressuscitar Lázaro, para que a pressa? Hoje, amanhã, semana que vem não vai mudar nada. Mas quando Jesus, vamos se apresse, porque o oxigênio de dentro da caverna estava acabando. Aí sim, se acabasse o oxigênio, ele entraria num processo desencarnatório. Nem Jesus reverte. Tudo bem? Mas aí não foi... Não seria eutanásia. Não, hipótese alguma. É nesse caso. Não, é uma doença, até hoje ela existe, né? Letargia, né? Então, até hoje não se sabe a causa disso daí. Olha, interessante, passaram mais de 2000 anos. Inclusive tivemos artistas... Só que hoje tem tecnologia suficiente para se manter aquilo, né? Sem necessariamente. Entenderam? Não é o caso de eutanásia nem de suicídio assistido aí. Essas pessoas que você disse que têm apego à matéria... Ao corpo, somente ao corpo. Sim. Essas pessoas, elas esperam 72 horas para a cremação. Que elas têm apego, ela vai sentir o quê? Às vezes ela não vai sentir dor. Tá? Mas pode ser um trauma psicológico quando entra num forno. Deu para você entender ou não? Entra um trauma psicológico instintivo quando você vê o seu corpo entrando num forno. É um trauma, você não sente dor, mas a sensação é como se fosse. Por isso que a espiritualidade sugere 72 horas. Mas quando enterra também, é pior, porque menos horas... Então, se for apegado ao corpo físico, se não for, nem fica ali. Ok? Tem casos que nem no velório eles estão. Eles já foram socorridos, eles já estão amparados, às vezes eles já estão no plano espiritual, às vezes até em coma, vai acordar uma semana depois, 30 dias depois. Você fala, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas na cremação se sugere 72 horas. O espírito não sente nunca, mesmo? Não. Seja pegado... Não sente porque não existe mais fluido vital. Ok? Qual é o caminho da sensação? É o fluido vital. Ok? Distanásia. Agora nós já sabemos o que é eutanásia, sabemos o que é suicídio assistido. O que é distanásia? Vamos olhar a palavra distante. Tanásia, morte distante. É quando, olha interessante, por um prolongamento da vida, é um prolongamento da vida por obstinação médica ou pedido pelos próprios familiares. Então, ali já não existe nenhuma condição. Se você desligar, ele morre. Deu para você entender ou não? Veja, aí não é eutanásia. Chama-se distanásia, por uma obstinação médica ou pela própria família. Não, mantém ele com máquina, mantém. Mas a própria ciência, a própria medicina falou, olha, se eu desligar, ele vai morrer. O corpo não suporta mais. E aí, por questões, né, não vamos discutir as questões aqui agora, vamos mantê-lo mais um dia, mais uma semana, mais um mês, né, por questões, ok? Mas se você desligar a máquina, o corpo morre. Isso não é uma eutanásia, isso não é um suicídio assistido. É uma chamada distanásia, morte distante. A vida ela é prolongada por recursos materiais, artificiais. Vale até um certo ponto. Claro, tem que ser, pessoal. A medicina está aí para isso, evidente? Mas até um certo ponto. Depois que você faz um diagnóstico e fala, olha, está dependendo 100% do aparelho. 100% do aparelho. Aí chega uma hora que não tem o que fazer. Ok? Mas quem vai decidir isso é a medicina. É a medicina. Está dependendo 100% do aparelho. Não há a menor condição de se reverter isso. Isso não é uma eutanásia. Deu para você entender ou não? Isso é chamado distanásia, uma morte distante, prolongamento da vida por algumas razões. Pode falar. E espiritualmente? Não tem problema. Porque às vezes, olha que interessante, o espírito nem está mais lá. Às vezes, por que eu falo às vezes? Porque cada caso é um caso. Às vezes o espírito nem está mais lá. Mesmo com máquina, chega uma hora que o corpo entra em colapso. Mesmo com máquina, ele não suporta. A pressão é muito grande, a força é muito grande. Então o próprio corpo perdendo o fluido vital, ele vai perdendo o seu movimento. Chega uma hora que mesmo com máquina, ele entra em colapso. Tudo bem? Sim, pessoal, veja. Deu para vocês entenderem aí, pessoal? Deu para você entender? Que aí é válido? Vocês concordam ou não?
porque existe uma razão, existe uma situação. Então a medicina fala, olha, a mãe, né, não tem mais condições, porém existe vida aqui, vamos cuidar dessa vida. Então vamos manter a mãe até um certo ponto, até que seja possível. Perceberam ou não? Então, vale a distanásia? Vale, claro, até um certo ponto, e de acordo com uma razão. Então, tirando a distanásia, nós vamos para a mistanásia. Você achava que ia parar na eutanásia, facinho assim, ok? Estava tranquilo. É só entender a eutanásia e está tudo certo. Porque isso vai cair na prova, tá, pessoal? Então, isso vai cair na prova. Né? Então, agora é mistanásia. Agora você já sabe o que é eutanásia, suicídio assistido, distanásia, mistanásia. Mis vem de miserável. Morte miserável. Mistanásia, dentro do conceito médico, é classificada como morte miserável. O que é uma morte miserável? Abandono. Abandono social, abandono familiar, abandono médico. As pessoas simplesmente são abandonadas, sem recurso nenhum, nem familiar, nem espiritual, nem médico, nem nada. Você acha que isso acontece? Muito mais do que vocês imaginam, mas muito mais do que vocês imaginam. Isso é uma hanseníase, né? Oi? A hanseníase? É lá atrás, né? Vamos pensar isso lá atrás, né? Hoje em dia, largava e abandonava. Então, o abandono médico, o abandono social, o abandono familiar, o abandono... Quando fala abandono espiritual, estou dizendo que a espiritualidade abandona, não é isso? É que ela não tem nenhum conforto espiritual por parte da família ou por parte de quem está próximo. Então, veja, é uma eutanásia social. Vocês concordam ou não? Olha, interessante. É uma eutanásia social, mas é classificado dentro do meio científico como mistanásia, morte miserável, provocada por abandono. Abandono. Mas a espiritualidade Sim. não abandona. Não, a espiritualidade não abandona nunca. É nós que nos abandonamos. Mas pessoas morrem todos os dias em função disso. Vocês concordam ou não? Quantas pessoas morrem, né? Em corredores de hospitais, na rua. Isso é uma mistanásia. É uma eutanásia social. É muito mais comum do que a gente imagina. A espiritualidade superior não abandona nunca. Não existe essa possibilidade. Ou nós nos abandonamos, ou quem está do nosso lado nos abandona. Mas a espiritualidade, jamais, em momento algum. Isso é o caso daquelas pessoas que colocam pai e mãe idosos em clínica Nesse caso, veja, se houver um abandono, então a mistanásia está ligada com a palavra abandono. Porque às vezes ela está numa clínica e está sendo bem cuidada. Então ela perdeu o abandono familiar, mas ela tem o cuidado médico. Às vezes tem grupos de orações que vão até lá, então ela não está abandonada. Entendeu? Quando você fala mistanásia, você está falando em abandono, literalmente falando. Pessoas que são abandonadas à própria sorte. Então isso é classificado como mistanásia. É muito mais comum do que a gente imagina. Eutanásia social, é a mesma coisa. Okay? Porque é como nós estivéssemos provocando a morte. E todos nós temos uma certa responsabilidade sobre isso? Sim, temos. Nós como sociedade. É claro que temos, é evidente que temos. Tudo bem? Saindo daqui, eu vou para a ortotanásia. Agora você deu um nome. Né? Agora eu vou para a ortotanásia. Olha que interessante, pessoal. Né? Vocês chegaram no Lago da Sabedoria e vieram com um recipiente um pouquinho maior, pessoal. A espiritualidade falou, pode trazer mais informações. Então, temos lá, ortotanásia. O que é a ortotanásia? Primeiro, é a eutanásia passiva. Aqui é a eutanásia ativa. Mas qual é a diferença entre a eutanásia ativa? Você está provocando. Você está provocando. Você está diminuindo a vida daquela pessoa. Aqui está fazendo exatamente o contrário. É exatamente o contrário que você está fazendo. Então, a ortotanásia significa o quê? Cuidados paliativos. O que é cuidados paliativos? Veja, a medicina já desenganou. A família já espera. Tudo que foi possível, todos os recursos foram utilizados. Tudo bem? Mas você tem o apoio psicológico.
você tem o apoio médico, você tem o apoio familiar. Veja, olha interessante. Você tem o apoio espiritual. Veja, olha que interessante isso. São aquelas pessoas que, por alguma razão, estão no final, por alguma razão. Normalmente por uma doença, tudo bem? Por uma doença ou por um acidente, qualquer coisa desse tipo. Então a medicina, a família, as pessoas, já se foi feito de tudo. Tudo que estava ao alcance. Mas chega um momento que não tem mais o que fazer. Literalmente. Aos nossos olhos, claro, evidente. E aí, o que é a família, o que é a equipe de médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, né, religiosos, enfim, o que a sociedade como um todo faz nesses casos? Isso se chama ortotanásia. Cuidados paliativos, acompanhamento familiar, acompanhamento espiritual, morre vivendo. Deu para vocês diferente? Aqui morre desistindo, aqui morre vivendo. Por quê? Você deixa que as coisas vão fluindo. Deu para você entender ou não? Então você vai tomar uma medicação para diminuir a dor, claro, evidente. A família está sempre por perto, os amigos estão sempre por perto. Você tem um acompanhamento psicológico com profissionais da área, dessa área, tá? Pode falar. Esse acompanhamento todo, a pessoa ela vive até mais tempo do que o esperado. Claro, é evidente. Pode falar, Giz. Quase de vegetativo e aí ela foi para um hospital. Eles falaram: a gente tem duas situações, ou continua entubando com remédio parenteral, sim, você só vai prolongar o sofrimento, que é a distanásia, e ela não vai ter qualidade, ela não volta mais, sim, ou a gente entra com os paliativos, é na alimentação por soro, e ela vai a hora que ela tiver que ir. Então foi isso que aconteceu. Entenderam? Viveu mais um mês ainda, só no soro. Exato, veja, a pessoa se sente confortada, amparada, né? Pelos profissionais da medicina, pela família, pelos amigos, pelo apoio espiritual. Veja, é morrer vivendo. Aqui você morre desistindo, aqui você morre vivendo. Você deixa o curso natural. Você diminui a dor? Claro, evidente. Ninguém está ali para ficar sofrendo. Então você tem uma medicação X que vai diminuir o seu sofrimento ao máximo. Claro, é evidente. Ok? Mas você não se sente abandonado em momento nenhum. Nenhum. Em hipótese nenhuma. É como se o seu espírito fosse se libertando aos poucos. Aos poucos. Olha interessante isso. Então chama-se ortotanásia, que é a condição ideal. Então, dentro de um quadro, a doutrina espírita fala: olha, é isso. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor jeito. Fizeram o melhor que vocês podiam. Então, deixe as coisas fluírem naturalmente entre elas. Até porque Deus usa o tempo e não a violência. Deus usa o tempo e não a violência. Claro. Era cuidados paliativos em São Vicente. Sim. E ela contava alguns casos. Um deles era essa pessoa estava quase morrendo, mas ela estava assim. Aí alguém da família chegava e falava: olha, tal conta eu paguei, tá? Sim. Só faleceu no dia seguinte. É interessante, né? Presa a uma preocupação. É uma preocupação. Ou vocês acham que quando a gente desencarna, as preocupações daqui acabam do dia para a noite? Não, claro que não. Claro, é evidente que não. Isso vai, aos poucos, você vai trocando. Porque às vezes a pessoa está preocupada com alguma coisa. É interessante, que ela se preocupou a vida inteira. Por que vocês acham que naquele momento ela não vai se preocupar? Ela vai continuar se preocupando. É interessante. Nossa, nem fale nesse momento. O aconchego da família, as pessoas. E é interessante, vou contar um segredinho para vocês agora, né? As pessoas nessa condição aqui, ó, ortotanásia, elas dão verdadeiros depoimentos, não daquilo que elas compraram ou deixaram de comprar, dos passeios que fizeram ou deixaram de fazer, dos lugares que estavam. O depoimento é do abraço que não deu, do beijo que deixou para trás, sabe? Da convivência que não se permitiu.
Interessante, as pessoas nesse estado aqui, ó, né? E você pode ser milionário. Você não está preocupado com isso. Você está preocupado com o abraço que você não deu, do tempo que você deixou de estar junto. Nós temos um grupo de reiki. Reiki, ótimo, excelente. Estávamos no paliativo do São Vicente. Ótimo, excelente. Só que eles, quando nós entrávamos, os pacientes ficavam de uma maneira que eles queriam pegar na nossa mão. Sim. Só que nós éramos proibidos. Sim, nós sim. não poderíamos tocar. Sim. E tinha paciente que estava assim, extremamente agitado, a enfermeira segurando, a gente aplicava o reiki, era como se estivesse dando anestésico. Sim, sim. Dormia, a gente ia embora e ele continuava dormindo. E não é anestésico? Vocês acham que o passe não tem componentes ali? Né? O passe, cada um recebe o seu, tá? Alguém acha que recebe o passe igual ao outro? Não. Você recebe aquilo que você precisa. Então, no tempo que nós estamos aqui no Evangelho, eles estão fazendo um diagnóstico, já estão nos tratando, ali é só um complemento. Cada um recebe o seu. Interessante a gente saber disso. Então, no caso do reiki, né? Então, como se eles tivessem sido anestesiados. Sim, eles foram anestesiados? Sim. Tudo bem? Então, dentro disso aqui, né, disso que a doutrina espírita nos traz, a gente vai pensar, em defesa da vida, eutanásia não. Sempre ortotanásia. Sempre que possível. Sem julgar, sem condenar, o que já foi, tá? Sempre tempo presente para frente. E por quê que a gente não pode optar pela eutanásia, nem a distanásia, né? Muito menos a mistanásia, distanásia? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, tá? Como a Liane disse outro dia, e cada ser humano, estamos aproximadamente entre 8,5 bilhões de habitantes encarnados no planeta Terra, cada um tem a sua história, cada um tem o seu porquê e o seu para quê. Cada um tem a sua razão. Não estamos todos iguais, apesar de estarmos na mesma escola chamada Planeta Terra, Provas e Expiações. Uns estão mais em expiações, outros estão mais em prova. Todos nós estamos em expiações, provas e missões. É o percentual que muda de um para um. Todo ser humano está em expiações, coisas que nós trazemos do passado. Todos estamos em provas, porque já aprendemos a teoria, precisamos nos colocar em provas, e todos nós estamos em missões. Mas o percentual de cada um varia de ser humano para ser humano. Tudo bem? Então, dentro dessa estrutura, o nosso corpo físico é uma ferramenta para o nosso processo evolutivo. Tudo bem? Nós temos que materializar as nossas ações. Como é que o espírito vai materializar as suas ações? Através de um corpo material. Então, o nosso corpo é uma ferramenta para a evolução do nosso espírito. Então, dentro do planeta Terra temos corpos, oficinas. Olha que interessante. Isso é uma categoria. O corpo para aquele espírito vai servir como uma oficina de trabalho. Tudo bem? No segundo, corpos esconderijos. O que são corpos esconderijos? Vamos supor que na existência passada ou nas existências passadas, né, nós nos comprometemos e comprometemos muitas pessoas. E tem muitos espíritos que não nos perdoaram e querem se vingar de alguma forma. E eles nos caçam, literalmente falando. Tudo bem? Então nós temos que colocar esse espírito na menor prisão que existe, o corpo físico. O corpo físico é considerado a menor prisão que existe no mundo, porque só cabe um espírito. Entenderam ou não? Então, corpos esconderijos é essa trégua temporária que a espiritualidade colocou você num corpo para que passasse um tempo, para que aqueles espíritos pudessem, com o tempo, pelo menos a maioria, serem resgatados, serem trabalhados. Enquanto isso, você no corpo vai estar reaprendendo as suas lições. Então, existem corpos que são corpos esconderijos. Olha, interessante.
E aí você vai lá e liberta esse espírito. Deu para você entender ou não? Ou pela pena de morte, ou por um processo de eutanásia. Como esconderijo seria caso de, por exemplo, uma pessoa que ela é muito deficiente. Não necessariamente, pessoal. Não necessariamente. Ok? Então, quando você fala deficiente, vamos falar em 99% dos casos, são manchas no MOB, modelo organizador biológico. Tudo bem? Então, corpos esconderijo é quando a espiritualidade te esconde em um corpo, seja onde for, para que os seus obsessores não te encontrem. Entenderam ou não? Então, corpos esconderijos. No último lugar que eles vão procurar, mas eles procuram, vocês podem ter certeza. E como procuram? De repente, dizimamos centenas de pessoas. Todas as penas de morte é considerado cautelado? A pena de morte, a doutrina espírita fala, não deixa de ser, sem dúvida nenhuma, tá? Mas aí, pena de morte é um outro código penal. É um outro código penal, que a doutrina espírita também é contra. Também é contra, e nós sabemos por que é contra. Sem julgar ninguém, sem condenar ninguém, cada país é livre para escolher as suas leis. Mas a doutrina espírita fala, no caso da pena de morte, você vai libertar um espírito. Se ele já é um obsessor, preso em um corpo, imagine ele fora do corpo. Deu para você entender ou não? E o ódio que ele vai ter vai ser muito maior. Então, pena de morte não solucionou o problema de ninguém, de nenhum país, muito pelo contrário, ainda complicou um pouco mais. Perfeito? Temos corpos flagelos. O que são corpos flagelos? A própria deficiência do corpo, toda a complexidade do corpo faz com que aquele espírito se melhore. Então, a doença, na forma, está expurgando aquelas manchas do espírito. Então, são corpos flagelos, corpos que trazem muitas doenças para liberar aquilo que está dentro do espírito. Então, aquilo é transferido do espírito para o corpo espiritual, do corpo espiritual para o corpo físico. A doença não é causa. A doença é consequência. Você pode tratar a doença, se você não tratar a causa, ela volta. Deu para você entender ou não? O ideal é que você trate de fora para dentro, claro, e de dentro para fora. A cura real é de dentro para fora, a cura real. Mas eu posso curar de fora para dentro? Até pode, mas se você não cuidar de dentro para fora, ela vai aparecer de novo. Por isso que algumas doenças voltam. Deu para você entender? Então, corpos flagelo, corpos cárceres. O que é um cárcere? É uma prisão. Então, aquele espírito está preso naquele corpo, porque aquele corpo impede que ele faça ou ele se complique ainda mais. Então, ele está literalmente preso naquele corpo. Então, o corpo para ele é uma barreira muito grande. De repente, ele no plano espiritual, muitos estragos, e a espiritualidade vê se por bem reencarnado. Reencarnado para que aquele espírito fique preso temporariamente dentro do corpo e todas as limitações do seu entorno. Corpos cárceres. Quer dizer, a diferença do esconderijo é que da quantidade. Exato. Você está se escondendo. Aqui o problema é ele. Perceberam a diferença? Pena de morte, então. O esconderijo estão escondendo você. Cárceres estão protegendo de você. Perceberam a diferença ou não? Corpos cárceres. Corpos expiações. Coisas que nós trazemos das existências passadas e que o nosso corpo está num processo expiatório. Perceberam que a eutanásia não resolve nenhum problema desse? Não resolve nenhum problema desse. Corpos bênçãos. Olha, interessante isso. Você nem merecia estar com aquele corpo, tá? Mas por uma misericórdia divina, você traz um corpo teoricamente saudável ou com o menor coeficiente de doença possível para você trabalhar aquilo. A maioria. Aqui. Gostei dessa, Jackson. Gostei dessa. Oi? Qual é a maioria? Essa eu não vou responder. Ok? Corpos santuários. Olha, o espírito está usando o corpo e ele está se melhorando com essa ferramenta. Então veja,
Num planeta de provas e expiações, podemos até, né, classificar alguns. Mas tem uns etc aqui para o lado, tá? E tem uns etc. Então veja, os nossos corpos estão dentro dessa condição. São ferramentas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Então as doenças tidas como incuráveis, pessoal, são incuráveis aos nossos olhos. Porque o problema da doença não é o externo, o problema da doença é o interno. Por que que Jesus não curou a todos? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que que Jesus não curou a todos? Precisa querer ser curado. Também. Mas se vocês pararem para analisar, quais foram aqueles que ele curou? Aqueles que praticamente já estavam curados, de dentro para fora. Deu para vocês entenderam ou não? Praticamente já estavam curados de dentro para fora. Ali só tinha um problema no corpo. Deu para você entender ou não? Aqueles que ele não curou é porque o problema estava dentro. Ainda estava dentro. Então ele aliviava, mas não curava. Porque a doença ainda estava fazendo um trabalho de reequilíbrio naquele espírito. Então se você cura, vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que numa existência passada, eu tive um vício com o tabagismo. Ok? Isso gerou um problema no meu corpo espiritual, uma mancha no meu corpo espiritual. Essa mancha no meu corpo espiritual, ela é transportada para o novo corpo, correto? Toda falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Toda falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Então, eu desencarnei em questão desse vício, porém, no meu corpo espiritual, foi uma mancha. Essa mancha é transferida para o novo corpo. Eu vou ter problemas respiratórios. Deu para você entender ou não? O problema respiratório, pessoal, é um freio para que eu não continue fumando. Deu para você entender ou não? Porque eu ainda continuo viciado. Eu venho com essa predisposição. Aí você vai lá e cura o pulmão da pessoa. O que vai acontecer uma semana depois? Ela está fumando de novo. Deu para você entender ou não? Então, a doença funciona como um freio. Um freio, só dei um exemplo, tá? Podia ir longe com esse exemplo aqui. Então, todos nós temos algumas limitações, todos nós temos algumas deficiências, que, para o nosso momento evolutivo, é uma bênção. E é interessante, né, que quando a gente fala de bênção, a gente vai lembrar Deus, justiça e bondade. Ok? Sempre, sempre. Quando ele está sendo muito justo, ele está sendo bom. Quando ele está sendo muito bom, ele está sendo justo. Por mais que a gente fale justiça e bondade, com Deus parece que não funciona isso. Porque quando ele está sendo um, ele é outro. Quando ele está outro, ele é um. E é interessante, né? Porque tem uma frase que todos vocês conhecem, que significa o quê? Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Já ouviram essa frase ou não? Porque um momento de amor está no singular. Uma multidão de pecados está no plural. Então quer dizer que uma mudança de atitude real pode mudar todo um passado? Deus, justiça e bondade. Uma mudança real faz com que muitas coisas do nosso passado simplesmente fiquem no passado. Mas uma mudança real. Mas aí o perdão de Deus perdoa uma falha de forma? Então, sem querer decepcionar ninguém, já decepcionando, não querendo, né, mas já decepcionando. Tem algum católico aqui? Nenhum, né, católico? Se tivesse, já, né, ia ser um problema. Mas tudo bem, pode falar. O de levinha é boa. Você falou que Jesus aí curou um monte de gente, né? Pessoas, sim. Né? Já estavam curados de dentro do normal. Mas isso dá aquele uma frase que teve um todo agradecer. Sim. Aí ela falou, por que só você, tanta gente que eu voltei? Está querendo falar que eu fui?
Exato. Mesmo aquelas pessoas que ele curou, muitas ainda, era um planeta de provas e expiações. Tá? Então ainda o egoísmo falava muito alto, o orgulho. Não, daquela situação específica. Mas vejam, planeta de provas e expiações. De acordo com Allan Kardec, qual é a característica dos habitantes de um planeta de provas e expiações? Egoísmo e orgulho. É isso? Só isso. Né? Só isso. Egoísmo e orgulho. Você entendeu? Quer dizer que o egoísmo, na verdade, pessoal, era, entre aspas, tá? Ele é a mãe de todos os problemas. O seu filho predileto chama orgulho. Como a caridade não é uma virtude, é a mãe de todas as virtudes. A mãe de todas as virtudes. Okay? Então, Jesus curou sim, porém sobre aquele aspecto, estava curado. Porque só aquele voltou para agradecer, só aquele reconheceu. Só aquele reconheceu. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Ok? Exato. Voltando, só um minutinho, a questão de Deus, tá? Para eu não perder a coisa aqui. Né? Não tem nenhum católico aqui, né? Não, né? Nada contra, pessoal, muito pelo contrário. Então, Deus não perdoa. Nunca perdoou e nunca vai perdoar. Jesus também não. Maria também não. Entendeu? Porque perdão é uma condição humana. Não é uma condição divina. Só perdoa aquele que se sente ofendido. Por que eu tenho que perdoar? Porque eu me senti ofendido. E Deus jamais se ofenderia com as nossas atitudes. Quando fala Deus perdoa, é uma forma figurada, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor. Mas Deus não perdoa porque Ele não se ofende. Assim como os espíritos superiores. Nós podemos até usar essa frase, ok? Mas a espiritualidade superior nem se preocupa mais com isso. Para eles não é nenhum tema para ser discutido. O perdão, a espiritualidade superior. Onde nós vamos discutir isso? Num planeta de provas e expiações e num planeta de regeneração. Dali para frente não se discute mais esse assunto, não existe mais esse assunto. Interessante, né? E por que será que não existe mais esse assunto? Porque eles não se ofendem. É como se nós, vou fazer uma analogia bem simples, dá para se ofender com uma criança de 1 ano? Por mais que ela faça, o que ela pode fazer, uma criança de 1 ano? O que ela pode fazer para nos ofender? Pare para imaginar. Que atitude que ela pode fazer, estou falando de uma criança de 1 ano, que vai nos ofender e nos magoar? Ok? Então, agora eu vou chegar no ponto. Jesus tem 15 bilhões de anos. Ele é mais velho do que o nosso universo. Vocês acham que ele vai se ofender com a gente? Entenderam ou não? Então não dá. Eu estou falando de Jesus, tá? Nem na questão de Deus, tá? Eu parei ali. Só parei ali. Então não dá. Eu estou falando dos espíritos de regeneração. Estamos indo para um planeta de regeneração. Eles já trabalham esse tema de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Ainda esse tema existe em regeneração, mas de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Dali para cima, eles nem discutem mais esse assunto, porque ninguém se ofende. O que ofende é o nosso orgulho. O nome das nossas mágoas, um outro nome das nossas mágoas, se chama orgulho ferido. As coisas não saíram milimetricamente como eu gostaria, aí eu me ofendi. Entenderam ou não? Olhem para cada uma das nossas mágoas. Veja se 90% delas não tem muito de orgulho ferido. Só 90%, não precisa olhar o resto não. Ok? De cada 10, pega 9. Vocês vão ver que tem muito de orgulho ferido nosso. Por isso a questão de Deus não perdoa. Entenderam ou não? Quem tem que perdoar. Então, o perdão é uma atitude humana. Nós vamos entrar numa aula inteira sobre perdão, pessoal. Fiquem tranquilos, espíritos superiores. Chegaremos lá. Ok? Então, vai ter uma aula inteira. Então, veja. Entenderam que são processos evolutivos? Porque somos espíritos em experiências terrenas. Nós não somos corpos tendo experiências espirituais. Então, estamos nessa classificação aqui, ó. Então, a eutanásia vai atrapalhar em muito esse processo. Porque eu falo, da morte para frente. Se eu sei o que acontece da morte para frente, eu começo a olhar isso aqui e falar, não, isso aqui
não vai me levar para lugar nenhum. Não vai me levar para lugar nenhum, ok? Sem julgar, sem condenar, claro, evidente. É uma decisão pessoal de cada um. Se eu estou nessa situação, o que eu vou buscar? A ortotanásia. Ok? Porque somos espíritos conscientes. Espíritos conscientes de um planeta de provas e expiações, ainda muito orgulhosos. Todos somos. Todos nós somos, ainda somos, ok? Boa parte do nosso sofrimento tem a ver com o nosso orgulho. Mas e no caso dos animais? Era a sua pergunta da semana passada, ok? E no caso dos animais? Interessante isso, a gente entender. Tá. Primeiro que nós somos espíritos. Os animais são princípios espirituais. Chegarão na condição de espírito? Claro, isso é um processo evolutivo. Tudo bem? O que nos separa são milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então ele é um princípio espiritual que não tem a consciência de si mesmo. O gato não sabe que é gato, tá? O passarinho não sabe que é passarinho. Eles não sabem, eles não têm essa consciência. Quando se fala que eles têm um pensamento fragmentado, significa que eles não têm noção de passado e futuro, eles só vivem o presente. São princípios espirituais, são os irmãos nossos mais novos. Não são irmãos inferiores, pessoal, esqueçam essa palavrinha, tá? São irmãos mais novos. Então os anjos olham para nós e falam assim, olha os nossos irmãos mais novos lá. Nós olhamos os animais, olha os nossos irmãos mais novos lá. Deu para você entender ou não? São os nossos irmãos mais novos. No caso dos animais, eles não têm consciência das suas atitudes, do que eles estão fazendo. Ok? A dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. Anímica vem de animus, vem de alma. É uma alma ainda em processo evolutivo. Então a dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. A dor no reino hominal, nós, é fruto da imaturidade moral. Entenderam a diferença ou não? Já sentiram dor de cotovelo? Coração partido? Já sentiram alguma coisa nesse sentido? Eu nunca vi um animal com dor de cotovelo. Nem um animal com coração partido. Pode falar. Eu sei a resposta, vai doer de ouvir. Ela sabe a resposta e vai doer de ouvir. Você falou do gato. Tá tentando. O gato, ele sente alguma coisa por você, ele sente assim, um apreço ou ele está interessado na ração? Tem uma veterinária aqui, eu vou perguntar para ela, é mais fácil. Ela é da área, ok? A Cristina. Apertou o gato, né? Gosta mais da casa ou do dono? Da casa. Do dono. Fala. Do dono. Nada disso. Tá? Então prefiro que ela respondesse, porque ela é veterinária da área, ok? Nada de gato. Ele é metódico, ele é isolado. Sistemático. Gosta de se deixar a cadeira do lugar. Sim, mas ele se apega ao dono pela ração ou ele também sente algum tipo de acordo? Sente-se. Ah, graças a Deus. Minha data. Então vamos lá, né? No caso da eutanásia, pessoal, eutanásia nos animais. Então vamos entender que a dor deles é uma, a dor nossa é outra. Eles não estão inseridos aqui, por favor, tá, pessoal? Não estão inseridos aqui, por isso que eu até separei aqui para vocês entenderem que isso é um contexto à parte. A dor é semelhante em alguns casos, sim, porque a matéria é a mesma. Os tratamentos são semelhantes, sim, porque a matéria é a mesma, em alguns casos, tá? Mas, por favor, os animais estão no momento, nós estamos em outro momento, ok? A mesma história de achar que os animais são médiums. Não são, não serão nunca. A palavra é nunca. Porque eu já escutei essas coisas, essa situação, pessoal. Tá? Então a palavra é nunca. Não são e nunca serão animais, tudo bem? Eles enxergam os espíritos? Sim. Mas isso não é vidência nem clarividência, tudo bem? Ok? Então, primeira coisa, um animal, né, seja ele qual for, né, está passando por uma situação gravíssima na questão de saúde, tudo bem? Aí você tem uma indicação de um veterinário, é um profissional da área que conhece todos os recursos, que conhece toda a medicação. Temos aí a Cristina, tá? Se tiver alguma dúvida, ela vai explicar melhor, onde já se tentou de tudo possível e o impossível. Deu para você entender ou não?
Então somente um profissional da área vai avaliar, um profissional caridoso, um profissional que gosta de animal, né? Animal que se dedica, uma pessoa que se dedica. Então já se fez tudo o que era possível, infelizmente aquilo não é reversível, a doença é incurável e está gerando uma dor desnecessária. Então quem tem que decidir isso é um profissional da área, no caso o veterinário. Depois de ter se tentado tudo, perfeito? Tudo. Segundo, é uma doença grave, incurável e irreversível. Quem vai definir isso é um profissional da área. Tudo bem? Porque a dor dele só está na matéria. Só está na matéria. É a dor evolução, lembram disso ou não? Existe a dor evolução, a dor expiação, a dor auxílio, a dor sensibilização. No caso dos animais, é só a dor evolução. A dor deles só está na matéria. Eles estão num processo de transformação da matéria. Tudo bem? Isso faz parte. Só que quando nós infligimos dor a eles, a responsabilidade é nossa. Tudo bem? E a dor deles é minimizada ao máximo. É minimizada ao máximo. Ok? Então veja, a própria idade do animal. Pode falar. Em alguns livros eles comentam que antes do desencarne dos animais eles já são separados do corpo físico para minimizar ao máximo essa... Exato. Exato, pessoal. Então você tem uma equipe de médicos veterinários do plano espiritual, especialista na área, e eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Às vezes já um processo de desligamento. Oi? Inclusive os elementais. Sim, sim. Depois nós temos um reino de transitão elementais aí. Tá? Então é um sofrimento desnecessário, ok? É um sofrimento desnecessário. Nesses casos, prolongar a existência. Desnecessário. Por várias razões. Por várias razões. E o animal, o processo evolutivo deles não está no plano espiritual. Poucos animais ficam no plano espiritual para nos auxiliar, tá? Os poucos animais, poucos mesmos, que existem no plano espiritual, eles estão nos ajudando lá, no nosso processo de recuperação. Porque para eles tanto faz lá ou aqui. Então mais de 99% deles retorna o mais rápido possível. Oi? Eu não gostei disso. Do quê? Eu queria ver cachorrinho andar com ele. Eu gostei. Do que vocês não gostaram? Né? Então eles voltam sim, do mais rápido, na primeira oportunidade que tiver. Tem até um filme recente que passou na televisão, Juntos para Sempre. Ai, não nem assisti. Juntos para sempre. Juntos para Sempre. Até recomendo vocês assistirem esse filme. Não assisti não. Né? Então, 4 vidas de um cachorro, juntos para sempre, né? Então veja, a espiritualidade inspirando o cinema a trazer essas informações. É interessante isso, né? O Chico Xavier na década de 70 perguntaram assim para ele: como que a doutrina espírita, né? Esses conceitos serão enviados para o mundo? Ele falou: pelo cinema, pela televisão. Ele falou isso na década de 70, pessoal. 70, você falou isso aí. No início da década de 70. Muitos de nós não tínhamos nem nascido ainda, ele já estava falando isso. Então aí você vê um filme desse... Mas já estava lá, né, cara? Já estava lá, sem dúvida. O Joaquim já estava lá, ok? Então veja, você pega essas informações e os livros da época, aí você assiste um filme desse, você fala, está aqui. 40 anos atrás essa informação já estava aqui, ó. Já está no livro. Sim. Então veja, então eles voltam. Por que eles voltam rápido, pessoal? Porque a evolução deles está aqui, não está no plano espiritual. Então de cada 10, 9 já voltam, menos que 10, 99%, né? Então ficam lá para nos ajudar. Aí tem o cavalo que fica, o coelho que fica, o cachorro que fica, o gato que fica, o passarinho que fica, mas para nos ajudar, não por eles. E eles voltam na primeira oportunidade. Então a eutanásia nos animais, pessoal, né, só pode ser feita quando você tem o acompanhamento de um veterinário consciente do que está fazendo, onde se tentou de tudo, absolutamente de tudo. Essa é uma solução. Então não é crime, pessoal.
Nem é considerado, ok? Nem é considerado. Agora, se eu puder amenizar e não amenizo, aí é uma outra situação. Aí é uma outra situação. Deu para você entender ou não? E a dor dos animais, ela é minimizada ao máximo. A gente sofre mais nós do que eles. É interessante isso. Eles são minimizados ao máximo. Porque a dor neles, assim como nós também, a dor ainda é necessária. Ainda é. Como a nossa dor ainda é necessária. Ok? Então, existem animais? Existem, sem dúvida nenhuma. Ok? Mas à medida que a gente vai ampliando esse horizonte, tomando mais consciência, e a doutrina espírita vai ampliando tudo isso para a gente percebe qual seria a nossa atitude. Qual seria a melhor atitude? Pode ser que a gente cometa um erro grave, mas muito mais por ignorância. Não sei fazer melhor. Aí você é protegido pela sua ignorância. Mas sempre, no caso dos animais, fazer o nosso melhor dentro dos nossos recursos, dentro das nossas possibilidades. E no acompanhamento de um profissional da área. Veja, Deus. Entende que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão. Aqui é diferente o contexto. Perceberam que é completamente diferente o contexto? Então, onde nós vamos optar aqui? Pela ortotanásia, sempre que possível. Sempre que possível. Isso nos mostra que a vida continua sempre e ela pode continuar de uma forma natural. Tem um porquê? Tem uma razão? Claro que tem. É evidente que tem. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Mas cabe a gente tomar a consciência de tudo isso aqui e aí aos poucos, na medida das nossas possibilidades e das oportunidades, a gente ter sempre uma palavra, sempre um recurso, sempre um abraço, sempre alguma coisa que agregue algum valor, que acrescente algum valor. É isso que a espiritualidade espera de nós. Que toda vez que a gente aprenda alguma coisa, que a gente assimile, que a gente faça reflexões sobre aquilo, mas que a gente possa colocar isso em prática. Em prática. É como se nós fôssemos agentes multiplicadores. Multiplicadores. De uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos liberta, mas principalmente que nos acolhe. A todos. Simplesmente a todos. Tudo bem? Pode falar. Ficou para trás da minha pergunta. Então, pode falar. Não deu para falar se precisava concluir lá. Falando do processo evolutivo necessário, os corpos ali, tá? Aqui, você tá? Isso. Tá. Um humano, ou ser humano, depende da condição que ele tiver, ele desencarna. Quando ele passa pelo umbral, depois ele... Todos passamos? Todos passamos. Aí ele vai para o tratamento. Como que se permite que eles venham com todos esses problemas de novo? Porque ele vai reencarnar com esse problema no processo evolutivo. Se ele passa pelo umbral, no processo de tratamento, como que ele vem todo defeituoso? Então vamos lá. Existem situações que a gente resolve no plano espiritual. Okay? Tem situações que a gente resolve lá. Tem situações que a gente só resolve aqui. Por exemplo, que situações que a gente só resolve aqui? Quando eu preciso da bênção do esquecimento. Tudo bem? O corpo físico abafa algumas informações. Por exemplo, no âmbito familiar, quem são as pessoas que estão conosco? Já estiveram conosco. Tem afinidades, né? Simpatias e antipatias. Tem espíritos que são mais afins e menos afins. Então, esse esquecimento do passado temporário faz com que a gente busque ter uma convivência melhor. Se a gente se lembrasse de forma nítida e clara, dificilmente a relação seria menos doentia, entenderam ou não? Ou mais saudável. Então, tem situações que a gente resolve lá, fato. Tem situações que a gente resolve aqui. No caso ali, de um vício, por exemplo, você leva uma mancha para o plano espiritual e você fica com essa predisposição espiritual. Veja, um vício, eu levo uma mancha, mas não levei só a mancha. Se eu levasse só a mancha, não teria problema. O problema é que eu trago uma predisposição para aquele vício. Meu espírito não se curou daquele vício. Eu ainda sou psicologicamente envolvido com aquilo e ligado àquilo e dependente daquilo. Então, aquela mancha trazida para o corpo espiritual, vai me impedir, por mais que eu queira, vai me impedir que eu me envolva com aquele vício.
Então, por mais que eu seja conscientizado no plano espiritual, eu trago uma predisposição. Veja, e olha que interessante. Quando nós estamos numa colônia espiritual, nós, teoricamente falando, nós estamos sob a colônia das flores, tá? Teoricamente, porque pega todo o estado de São Paulo, parte do Paraná, enorme. Uma colônia das flores, como qualquer colônia espiritual, tem a colônia dos pretos velhos, tem milhões de colônias, ok? Todas elas vibram em um regime de regeneração. Entenderam ou não? De paz. Ok? De paz. Vou dar um exemplo mais prático. Às vezes não temos um dia tão turbulento lá fora, a gente chega aqui e encontra uma paz. Não encontra? Então, todas as colônias espirituais vibram no regime de regeneração, por isso que elas estão no umbral fino. Elas estão no umbral, mas no umbral fino, ok? Uma coisa é você estar lá, outra coisa é você estar encarnado no planeta de provas e expiações. Entenderam ou não? Olha interessante. Olha interessante. Aqui a pressão que nós sofremos é muito maior em relação a tudo, começando pelo nosso corpo. Lá você tem um corpo muito leve, aqui você tem um corpo muito pesado. Lá você não tem guerras, por exemplo. Você não tem várias situações, não tem. Então você vive relativamente em paz. Só que nós somos espíritos de provas e expiações, nós não somos de regeneração. Nós vamos lá para tratamento temporário, porque a nossa lição está aqui ainda. Então por isso que tem coisa que você tem que trazer para cá. E o corpo, a bênção do recomeço, o esquecimento temporário e algumas dificuldades fazem com que o nosso espírito cresça num ponto de estar em regeneração. Por isso que não dá para resolver tudo lá. Já pensou se a gente ficasse um fim de semana na Cidade dos Anjos? Que estrago que a gente ia fazer lá? Só ia arrumar confusão. Sim ou não? Veja. Então a gente não pode ficar lá. Não temos estrutura psicológica para ficar no lugar daquele. Porque a nossa estrutura psicológica está aqui. Vou dar um exemplo mais prático. Já pensou se as pessoas, vamos falar uma só, tá? Um companheiro ou companheira que estivesse conosco fosse de regeneração? É insuportável viver com uma pessoa de regeneração. Ela te ouve. Está calma, está tranquila. Veja, você vai lá explodir, ela está calma, ela está tranquila, ela está serena. Não dá raiva disso? Ela não revida. Como assim? Como assim? Ela não grita, ela não ofende, ela não fala. Veja. Para nós isso seria muito estranho, não seria? Conviver com uma pessoa que esteja em equilíbrio. Veja, seria um transtorno para nós viver com uma pessoa sempre equilibrada. Nós não temos estrutura psicológica para isso. Nós vamos chegar aí, fato, mas não estamos aí ainda. Para isso, a gente tem que trabalhar conosco. O grande problema de querer ser dois é que eu não sei nem ser um primeiro. Perceberam ou não? Vocês brigam com vocês mesmo? Vocês têm umas DR com vocês? Veja, se é com a gente briga, imagine quem está do lado, então. Ok? Então, veja, estar aqui com a bênção do esquecimento é o nosso melhor momento de aprendizado. É o nosso melhor momento de aprendizado. Então, eu não tenho nem que me preocupar o que eu fui, o que eu quero ser, mas exatamente o que eu estou sendo agora. O tempo, sempre o tempo presente. O que me vale é o tempo presente. É fazer o meu melhor dentro das condições que eu tenho, dentro das possibilidades que eu tenho. É onde ele entra o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tudo bem? Livre-arbítrio. Tudo bem? Entenderam a matéria? Pode falar. E a grande interrogação? A quem pertence a vida? A quem pertence a vida? Isso aí foge do livre-arbítrio. Veja, olha interessante. A quem, eu deixei essa interrogação porque é uma reflexão. A quem pertence a vida? Ainda não temos nem maturidade para discutir a morte natural. Esse segundo parágrafo eu até entendi, que eu ia chamar de guiador, mas vai começar de morte na mesma hora do domingo. Sim, não, sem dúvida. Sim. Mas a pergunta é, né, a filosofia é, a quem pertence a vida? Para a gente tentar responder sobre o tema eutanásia. Eu sou a favor, mas a quem pertence a vida? Para eu tomar uma decisão dessa? Eu entendo assim, Veja. uma vez encarnado, né?
Sim. Cai no livre-arbítrio, é tua. Sim. Certo? Exato. Voltou, Exato, já não é mais. exato. Mas no caso de eutanásia, por exemplo, se eu tiver com a decisão, mas a vida me pertence, para ser sincero, nem a minha. Nem a minha me pertence, ok? Porque eu sou um espírito perfectível. Eu só tenho uma vida. Nós nos preparamos. Milhões de existências, mas a vida é única no momento que eu fui criado. Nós não nos preparamos para essa desencarnação. Não, estamos nos preparando agora. Está lá, a gente vai indo de encontro com ela e não quer aceitar. Exato, exato. Ok? Por isso que eu deixei essa pergunta para a reflexão de cada um. Ok? Tá bom por hoje? Então, semana que vem a gente continua. Só vou fazer a prece de encerramento. Então, vamos, nesse momento, agradecer ao tratamento espiritual que recebemos. A alegria de estarmos aqui, entre irmãos, entre amigos, num ambiente acolhedor, num ambiente que nos envolveu em muita luz, e aproveitar cada instante dessa nossa existência, para nos melhorarmos como seres humanos, nos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e aos poucos vamos introjetando uma nova forma de viver, de olhar o mundo, de ressignificar, de entender um pouquinho melhor sobre a vida, mas principalmente sobre nós mesmos. Todos são caminhos, e todos os caminhos são válidos, e todos os caminhos levam a Deus. O importante é que a gente siga um caminho, aquele caminho que realmente nos ajuda a entender o porquê e o para quê. Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E sobre esse quesito, estamos numa doutrina que nos abraça, nos acolhe, nos envolve, nos deixa à vontade, através do nosso livre-arbítrio, para que possamos sermos pessoas melhores, principalmente conosco mesmo. Que assim seja.